Ondas FM. Aconteceu, virou notícia. Você fica sabendo aqui. Região em Foco. Que maravilha, amigo ouvinte! Hoje, quinta-feira, você ligado aqui em nossa programação. Quero agradecer por sua sintonia por toda a região dos lagos. A gente bate um papo a partir de agora. Nossa convidada é a simpática Ana Lúcia Machado. Ela é do Educando Tudo Muda. Olá, Ana. Boa tarde. Muito obrigado por sua participação. Por gentileza, apresente-se ao nosso ouvinte que, porventura, não conheça o seu trabalho. Olá, Leandro. Bom dia, ouvintes da Ondas. É uma satisfação poder falar com vocês. Eu sou escritora, educadora e pesquisadora da cultura da infância e aprendizagens ao ar livre. Desde 2016, eu estou à frente da plataforma digital educandotudomuda.com.br, que produz conteúdo e fomenta a reflexão de temas contemporâneos acerca do universo da criança, com o objetivo de conscientizar pais e educadores a respeito das ameaças que rondam a infância na atualidade, para a defesa e para a garantia aos direitos da criança a uma infância digna e saudável. Ana Lúcia, tivemos acesso ao artigo Infância Hiperdigitalizada e trazer esse assunto aqui na pauta do nosso programa é bem interessante, já que as telas invadiram de vez a vida dos pequenos. Quais as influências que essas tecnologias exercem no comportamento infantil durante a fase de formação e desenvolvimento? Nós vivemos sob a influência de uma revolução tecnológica há muito tempo e agora com a Covid-19 o mundo inteiro se rendeu às telas. Nós fomos todos sugados para dentro dos nossos próprios mundos digitais. As telas representam hoje a educação à distância, socialização com familiares e amigos, entretenimento e estão sendo usadas até mesmo para consultas médicas. Mas em relação às crianças, nós temos que considerar as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que orienta que crianças de até 2 anos de idade não sejam expostas às telas e que as de 5 anos, até 5 anos, tenham contato por menos de 1 hora por dia. Para esse período da quarentena, a recomendação é que aos menores de 2 anos seja liberado apenas para o uso afetivo, gerenciado pelos pais. E o que é uso afetivo? É aquela chamada com vídeo para ver os avós, tios, primos, amiguinhos da escola. E nas outras idades é importante combinar um tempo mínimo para isso, sempre com algum monitoramento dos pais. Por que essas orientações? Porque são dadas essas orientações. E é aí que eu respondo a sua pergunta. Para se constituir como um ser humano, a criança depende do ambiente em que vive, dos estímulos que recebe e da interação e convívio com outros seres humanos. Esses primeiros anos de vida correspondem a um tempo primordial da constituição psíquica da criança, da apropriação do próprio corpo por meio dos sentidos, da relação consigo mesma e das relações com o outro. E tudo isso depende de experiências de vida no mundo real, de estímulos sensoriais capazes de afetar o corpo da criança e que permita a ela perceber variados cheiros, sons, sabores e impressões táteis. O mundo virtual não oferece à criança as impressões do mundo natural e a dimensão do humano nas suas relações. Os fenômenos, as manifestações de vida, os processos, não podem ser absorvidos por meio de visualizações, emotions e curtidas. A vida é apreendida pela criança e as aprendizagens acontecem na interação com o mundo real, nas relações de afeto, na presença, no olho e no calor do toque. E como os pais devem estar atentos ao conteúdo exposto aos seus filhos? As crianças estão expostas a uma variedade de conteúdo pela internet. Os pais precisam conhecer o que os filhos estão acessando e vendo e fazer um filtro disso.
por trás dos youtubers e influencers que as crianças e adolescentes seguem, existe um forte apelo mercadológico e consumista. Existe o perigo de conteúdos inadequados, as fake news e ainda o risco de armadilhas de pedofilia. Os pais devem atuar como mediadores e monitores da vida online das crianças e também negociar os limites de tempo de uso. Muitos pais, Ana, acabam recorrendo aos eletrônicos para entreter a criançada e conseguir dar conta das tarefas de casa. Há algum jeito de fugir desse roteiro? A linguagem dos smartphones e tablets, ela é uma linguagem de isolamento. E há um perigo muito grande nessa ausência de mediação feita pelos adultos. Porque as máquinas falam com as crianças de maneira fria, impessoal, sem um contexto, desprovida das experiências vivenciadas dos adultos e sem a transmissão de valores culturais. As crianças precisam ser participantes da vida da casa. Este é o momento de fazermos juntos, incluir as crianças nas tarefas que precisam ser executadas, delegar a elas algumas tarefas de acordo com a faixa etária, de cada criança, compartilhar de forma lúdica as atividades do dia a dia, como o preparo das refeições, lavar a louça, arrumar a cama, regar as plantas, dar comida para os animais domésticos. Tudo isso é aprendizagem, talvez até muito mais significativa e também capaz de trabalhar a autonomia e a autoestima da criança. Para fazer diferente, a partir da realidade de cada família, é claro, é importante organizar uma rotina que respeite e contemple todos os tempos. Que tempos são esses? O tempo de promoção da saúde, com horas adequadas de sono, atividade física, banho de sol. O tempo para aulas online e as atividades escolares, o tempo offline para o brincar livre para as crianças menores e, no caso das mais velhas, para atividades em que elas possam expressar a sua subjetividade por meio de desenhos, colagens, trabalhos manuais, jardinagem, fotografia, música. O tempo de ócio, que é aquele momento de não fazer nada, que são momentos preciosos onde a criatividade floresce. E, por fim, o tempo de convívio salutar da família, que é um jogo em família à noite, contação de história para os pequenos e o que mais fizer sentido de acordo com o contexto de cada família. Não existe um manual, uma receita pronta. É possível identificar quando o mundo virtual começa a fazer mal para alguma criança? O Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, que é psicólogo e coordenador do grupo de dependência tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele diz que a situação é preocupante. Ele tem atendido casos de crianças viciadas em smartphones, videogames e tablets. Crianças que são incapazes de se relacionar sem ser virtualmente, de manter a concentração e de até mesmo dar sequência a um raciocínio lógico. Na sua experiência clínica, ele tem atendido casos de crianças com menos de 2 anos de idade que não comem, não vão para a cama se não tiverem um aparelho digital ao lado. A doutora Julieta Jerusalinski, que é psicanalista em primeira infância, adverte que estão chegando ao consultório crianças que, diante de algo da realidade que as perturbam, fazem um gesto de passar o dedo sobre uma superfície como se no movimento do touchpad elas pudessem alterar a realidade. Ela diz que estão chegando crianças repetindo fragmentos sonoros extraídos da internet, que não fazem o menor sentido para a própria criança e para os pais, porque esses dispositivos digitais imitem sequências sonoras
mas não são capazes de sustentar uma comunicação efetiva, um diálogo com a criança. Tudo isso são sinais dos impactos negativos do mundo virtual na vida das crianças. Por outro lado, com as escolas fechadas, a opção dos professores é ministrar aulas online. Como as crianças devem se adaptar e se comportar para acompanhar essa nova modalidade de aprendizado? Veja, nós estamos todos tateando frente ao novo, mas é inegável que as aulas online precisam estar atreladas a um contexto de realidade da criança e permitir que, a partir dos conteúdos apresentados, elas façam relações com experiências no mundo real. As crianças apreendem o mundo e aprendem por meio dos estímulos sensoriais, mediante o contato com a materialidade, com o concreto. Não pode ficar só no abstrato. Tem que fazer sentido para a criança, a partir das relações que ela faz com o mundo real. Ana Lúcia, qual o papel da literatura na infância nesse momento de isolamento social? A literatura, nesse momento, pode ser uma janela para o mundo exterior. Diferente dos desenhos animados e filmes, os livros, eles não apresentam um cenário pronto, uma paisagem fixa. O trabalho em absorver uma história exige que a criança construa suas próprias imagens e faça conexões para atribuir significado ao que ela está lendo ou que ela está ouvindo, no caso de uma contação de história. Isso torna a criança mais ativa na situação, em comparação com a passividade gerada pelo olhar fixo nas telas. Diante das telas, o corpo e a imaginação, eles ficam inativos, ao passo que ao ler ou ouvir uma história, a imaginação é despertada e capaz de percorrer mundos. Queremos agradecer de coração por sua participação, Ana Lúcia Machado, registros, mensagens, considerações finais, divulgação. Obrigado pela participação. Bem, eu quero convidá-los para conhecer o educandotudomuda.com.br. Lá vocês poderão acessar muito conteúdo gratuito de qualidade, que fala sobre os cuidados com a infância e a importância do contato com a natureza. Eu quero também convidar vocês para conhecer o livro infantil A Turma da Floresta, uma brincadeira puxa a outra, que eu lancei recentemente e que conta a história de um grupo de crianças que brinca num parque e que tem nos elementos da natureza a matéria-prima para um brincar vivo, criativo e ecológico. E para finalizar, eu quero dizer que a reconexão da infância com a natureza é o que vai fazer o contraponto a este mundo cada vez mais digital. A relação da criança com o mundo natural é o que vai garantir a formação de uma nova geração de guardiões da natureza e, por consequência, a sustentabilidade do planeta Terra. Um abraço para vocês!